Então, o Evangelho de João, capítulo 10, versículo de número 7. Nós vamos estar lendo, vamos estar orando daqui a pouco, vamos orar pelo nosso irmão Marcelo, para Deus continuar abençoando ele, na marido da irmã Letícia. Vamos orar pela missionária Márcia, está com uma crise de labirintite nela agora no final do dia. Vamos orar para os irmãos que estão com problemas emocionais, físicos, problemas espirituais, problemas financeiros, para o Senhor sustentar os seus filhos. Então, o Evangelho de João, capítulo 10, versículo 7. Jesus, pois, lhes afirmou de novo: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Amém? Em seguida ele vai falar, essa é da parte do eu sou, né? Eu sou o bom pastor, eu sou a porta. E por mais de uma vez ele vai citar, vai empregar essa relação de pastor e ovelhas e de aprisco, de cuidado. E vai falar também sobre os falsos messias, aqueles que usam o nome do Senhor em vão. Eles são ladrões, né? Eles não são o bom pastor, eles não são a porta, mas Jesus Cristo é a porta das ovelhas que leva para o aprisco de Deus. Amém? Vamos orar, vamos apresentar nosso culto ao Senhor, pedir que Ele venha estar se fazendo presente neste lugar, venha nos abençoar, em nome de Jesus. Vamos orar. Se você pudesse colocar em pé, por favor. Os irmãos de casa também, vamos orar. Se você puder na sua casa parar um instante o que está fazendo e orar conosco, invocando o nome do Senhor aí sobre a tua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Vamos orar, Pai, em nome do Teu Filho Jesus Cristo, nós elevamos a voz aos céus, pedindo o auxílio do Espírito Santo do Senhor sobre as nossas vidas. Deus, pedimos perdão pelos nossos pecados, pelos nossos erros, pelas nossas falhas. Ó Deus, e pedimos a bênção do Senhor sobre a vida daqueles irmãos que precisam de um milagre na saúde, seja onde for. Ó Deus, pedimos aqueles que nos assistem nessa hora, que precisam de uma intervenção, que o Senhor venha estar abençoando o Teu Filho, visitando, ó Deus, para a glória do Teu nome. Oramos, ó Deus, por este culto, oramos por esse trabalho e também pela campanha que se inicia hoje, ó Deus, sobre as portas de Jerusalém, o seu sentido espiritual e profético, que se abram, ó Deus, os olhos do nosso entendimento, da nossa compreensão, para entendermos da Tua palavra e da Tua vontade, meu Deus, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. O Ministério de Louvor cumprimenta a igreja com a paz do Senhor, amém? Aleluia. necessita ser mudado.
necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti, necessita mais de ti, necessita mais de ti, necessita mais de ti, necessita mais de ti. Aleluias. Vamos declarar. Quando Jesus entregou, estendeu as suas mãos para mim, e reconhecer que sem Ele nós somos pobres e desprezíveis. Amém? Vamos adorar o Senhor Jesus. Que você possa engrandecer o Senhor juntamente conosco com essa canção. A minha alma estava longe do caminho do céu. Eu era pobre, desprezível, pecador, mas Jesus já transformou minhas trevas em luz quando Ele estendeu a sua mão para mim. Quando Jesus estendeu a sua mão, quando Ele estendeu as suas mãos para mim, eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus, quando Ele estendeu a sua mão para mim. Agora me regozijo desde que eu aceitei, e na tempestade eu posso sossegar, pois com Ele estou liberto do perigo e do mal, quando Ele estendeu a sua mão para mim. Quando Jesus estendeu a sua mão, quando Ele estendeu a sua mão para mim, eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus, quando Ele estendeu a sua mão para mim. quando Ele estendeu, quando Jesus estendeu a sua mão, quando Ele estendeu a sua mão para mim, eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus, quando Ele estendeu a sua mão para mim. Quando Ele estendeu a sua mão para mim. Quando Ele estendeu as suas mãos para mim. as palmas louvam o nome do Senhor Jesus.
lembrando aos irmãos que sábado teremos culto, domingo de manhã escola bíblica dominical e domingo à noite nosso culto de missões. Lembre-se de ofertar no trabalho missionário. Por falar em ofertar, quero convidar você que trouxe o dízimo, que trouxe a oferta, a trazer aqui diante do altar. Você vai colocar no gasofilaço aquilo que pertence ao Senhor e faça isso de coração, amém? Pedir para ele solar uma canção e você vai ter a oportunidade, logo após o pastor Wellington já está com a palavra nesta noite. Paz do Senhor a todos. Gostaria de convidar você já a abrir a sua Bíblia. Nós vamos fazer a primeira leitura no versículo de número lá para nós, data show, as 12 portas de Jerusalém. E hoje nós vamos estar falando desta primeira porta que se encontra aí no capítulo 3 de Neemias, verso de número 1. Diz assim a palavra de Deus. Algumas versões vai estar a porta do gado, outras, na linguagem de hoje, vai estar a porta das ovelhas. Diz assim a palavra: e a porta do peixe edificaram os filhos de Asenaá, a qual a emadeiraram, e levantaram as suas portas com as suas fechaduras e os seus ferrolhos. Versículo 1 do capítulo 3. E levantou-se Eliasibe, o sumo sacerdote, com seus irmãos, os sacerdotes, edificaram a porta do gado, ou porta das ovelhas, o qual consagraram, e levantaram as suas portas, e até a torre de Meá consagraram, e até a torre de Ananel. Até aqui apenas. Senhor, nós te agradecemos pelo privilégio e honra que temos de podermos ministrar e aprender também a tua palavra. Que teu Espírito ilumine a tua palavra na nossa mente, na mente de todos que ouvem esta mensagem nesta noite. Quer os irmãos que estão aqui nesta igreja, quer os irmãos que ouvem através desta live, quer as pessoas que também estão acessando essa live e venham ouvir esta mensagem nesta noite. Que possam todos nós, juntos, sermos edificados, sermos restaurados pelo poder do Senhor e pelo poder do teu Espírito, em nome do Senhor Jesus. Amém, graças a Deus. Queridos, o capítulo 3 de Neemias, ele descreve o início da reconstrução dos muros e das portas de Jerusalém. Eu vou fazer uma contextualização aqui, contexto histórico para você entender, antes da gente entrar propriamente dito nessa primeira porta, que é a porta das ovelhas. Então Neemias, ele vem com permissão de Ciro, o rei persa, como governador para Jerusalém, a fim de restaurar os muros de Jerusalém e as portas de Jerusalém. Esses muros e essas portas haviam sido destruídos por Nabucodonosor, rei da Babilônia, um pouco antes disso. E depois disso, os judeus foram levados para o cativeiro na Babilônia, onde vão ficar por 70 anos, em cumprimento da profecia do profeta Jeremias. Depois de 70 anos, esse povo que é levado, o reino de Judá, o reino do sul,
que é levado cativo para a Babilônia, eles têm permissão através do rei persa Ataxerxes e depois do rei Ciro de voltarem para a sua terra, para Jerusalém. Eles voltam em 3 levas. Primeiro, Zorobabel vem com permissão de Ciro para reconstruir o templo. Depois Esdras vem como um líder espiritual. E depois Neemias, ele retorna com permissão de Ciro para reconstruir os muros de Jerusalém e as suas portas que estavam destruídas. Talvez você possa pensar consigo mesmo, qual a relevância e a importância de porta e de muralha? Hoje nós temos em nossas cidades os trelos de acesso, né? Geralmente é um cartão postal, é a entrada principal da nossa cidade. Naquele tempo, as muralhas eram sinônimo de proteção e segurança. Uma cidade sem muros, uma cidade sem portas, é uma cidade vulnerável ao ataque dos inimigos. Então, a importância dessas muralhas era tanta que Neemias, quando ele ouve do relato de como estavam os muros de Jerusalém e as portas de Jerusalém queimadas e destruídas a fogo, ele ora e pede permissão e concede graça diante de Deus e recebe também graça diante do rei para voltar a Israel, a Jerusalém e reconstruir essas portas. Então esse é o contexto histórico dos muros de Jerusalém, ou do muro de Jerusalém, as suas 12 portas. Essas 12 portas que foram reedificadas e restauradas, delas nós podemos extrair profundas lições espirituais para a nossa vida e para o nosso crescimento espiritual. Nós vamos falar de 12 portas. E dentre estas portas, a primeira, a porta das ovelhas, a segunda, a porta do peixe, a terceira, a porta velha, a quarta, a porta do vale, a quinta, a porta do monturo, a sexta, a porta da fonte, a sétima porta, a porta do cárcere, a oitava porta, a porta das águas, a nona porta, a porta dos cavalos, e a 10ª porta, a porta oriental, 11ª porta da guarda e 12ª porta, porta de Efraim. A cidade de Jerusalém, como já disse, era murada e cada uma destas portas tinha a sua função. Uma saiu lixo da cidade de Jerusalém, por outra entrava ovelhas que eram sacrificadas no templo e assim sucessivamente. Em Neemias capítulo 3, versículo 1, eu vou ler de novo, o texto nos informa, dizendo: E levantou-se Eliasibe, o sumo sacerdote, com os seus irmãos, os sacerdotes, e edificaram a porta das ovelhas, a qual consagraram e levantaram as suas portas, e até a torre de Meá consagraram, e até a torre de Ananel. Por esta porta, por esta primeira porta, a porta das ovelhas, que é foco da nossa mensagem nesta noite, foco do nosso estudo nesta noite, a porta das ovelhas, por esta porta passavam as ovelhas que eram destinadas ao altar do sacrifício. Todas as ovelhas que eram levadas, que tinha que ser aquele macho sem mancha, passavam por esta porta e eram direcionadas ao templo, ao lugar do sacrifício, e eram sacrificadas ali naquele lugar. Esta, como nós podemos perceber, não sei se você leu todo o capítulo 3 de Neemias, foi a única porta que foi consagrada por Eliasibe. Das 12 portas que cercavam a cidade de Jerusalém, apenas uma porta foi consagrada, e foi justamente esta porta, a porta das ovelhas, que foi consagrada e que foi reconstruída por um sumo sacerdote, pelo maior líder da nação de Israel no âmbito espiritual, que era o sumo sacerdote. Essa porta foi reconstruída por ele e pelos sacerdotes. Era a porta das ovelhas, a única porta consagrada. E é interessante que o nome Eliasibe quer dizer exatamente isso: Deus restaura. Eu não sei como você chegou aqui nessa noite. A sua situação emocional, como o pastor disse, espiritual, financeira, material. Mas eu sei que o Deus que nós pregamos, que nós servimos, que nós cremos, ainda continua sendo Deus que restaura portas destruídas, portas quebradas, portas queimadas pelo fogo. E é interessante esta porta que ela é consagrada
por um homem chamado Eliasibe, o maior líder espiritual de sua nação, que era o sumo sacerdote. E por ela, lá na frente, Jesus entrou para ser o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então tem toda uma simbologia, o porquê de uma porta, desta única porta ser consagrada. Porque lá na frente, o autor da vida, nas palavras de João Batista, aquele que tira o pecado do mundo, o Cordeiro de Deus, vai entrar por ela e vai ser posteriormente na Páscoa crucificado, morto para perdão dos nossos pecados e das nossas transgressões. Ela foi a única porta a ser consagrada. E assim como Cristo passou por esta porta, nós precisamos também entrar por esta porta. Era a porta do sacrifício, era a porta da consagração, era a porta da vida no altar de Deus, era a porta da vida no altar do sacrifício de Deus. Ter nossas vidas restauradas e consagradas equivale passar por esta porta, a porta das ovelhas, a porta do sacrifício, a porta da consagração. Se você já passou por esta porta, então você está levando a sua vida no altar da consagração e do sacrifício diante de Deus. No Evangelho de João, nós vamos fazer a aplicação agora na questão espiritual desta porta. Nós já aprendemos sobre as muralhas de Jerusalém, 12 portas, a primeira porta, a única porta a ser consagrada, mas eu quero trazer isso agora para um sentido espiritual. O pastor leu na abertura do culto que no Evangelho de João, quero que você abra a sua Bíblia comigo agora que nós vamos ler uma porção um pouco maior do texto sagrado. Evangelho de João, capítulo de número 10, que é um texto bem conhecido da igreja, diz assim a palavra de Deus, e aí você vai manter sua Bíblia aberta agora. Na verdade vos digo, que aquele que não entra pela porta do curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, é o pastor das ovelhas. A este, o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz, e chama pelo nome as suas ovelhas, e as traz para fora. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas de nenhum modo seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus disse-lhes esta parábola, mas eles não entenderam o que era que lhes dizia. Tornou, pois, Jesus a dizer-lhes: em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Todos quanto vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará e sairá e achará pastagem. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Eu sou o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Mas o mercenário, que não é pastor, de quem não são as ovelhas, vê vir o lobo e deixa as ovelhas e foge, e o lobo as arrebata e dispersa. Ora, o mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado das ovelhas. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas ovelhas sou conhecido. Assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco, também me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Por isso o Pai me ama, porque dou a minha vida para tornar a tomá-la. Ninguém me tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Tenho poder para dar e poder para tornar a tomá-la. Este mandamento recebi de meu Pai. Tornou, pois, a haver dissensão entre os judeus por causa destas palavras. E muitos deles diziam: tem demônio e está fora de si. Por que o ouvis? Diziam outros: estas palavras não são de endemoniado.
Pode, porventura, um demônio abrir os olhos aos cegos? Irmãos, esse capítulo de número 10, para nós entendermos o que está acontecendo aqui, nós temos que voltar lá em João capítulo 7, porque o contexto desse texto começa em João 7, verso 10, e vai até João 10, verso 39. Esse fato que está acontecendo aqui, no capítulo 10 de João, está acontecendo em Jerusalém por ocasião da Páscoa. E o capítulo 9 e 10 estão intimamente ligados, indicando que Jesus tinha em mente os fariseus quando pronunciou o capítulo 10. Para a gente entender um pouquinho melhor o capítulo 10, Jesus cura no capítulo 9 um homem que era cego de nascença. Jesus gospe no chão, faz um lodo com a saliva, unta os olhos do cego e diz a ele: vai até o tanque de Siloé e lava-te e você será curado. E ele foi. E feito isso, aquele homem que havia nascido cego foi literalmente curado e passou a enxergar. E aí levaram ele até o templo em Jerusalém, e aí começaram a questionar ele, quem o curou no dia de sábado. O problema era que a cura havia sido feita no dia de sábado. E aquele homem então começa a dizer que um homem chamado Jesus havia cuspido no chão, ungido os seus olhos, untado os seus olhos, e ele voltou a enxergar. E indagando a ele se ele sabia de quem se tratava, se era o Filho de Deus ou não, ele diz assim: se é Filho de Deus, eu não sei, mas uma coisa eu sei, que eu era cego e agora eu posso ver. E o final das suas palavras, ele começa a testificar de Cristo. Ele começa a pregar Cristo para os fariseus, e os fariseus o expulsam do templo, dizendo que ele era um homem todo nascido em pecado, e quem era ele para ensinar os líderes judaicos. Esse é o contexto do capítulo 10 do Evangelho de João. Então João está respondendo aqui, Jesus está respondendo aqui, no capítulo 10, aos fariseus, que haviam expulsado o cego de dentro do templo, por testificar de Jesus e crer que Jesus era o Cristo, o Filho de Deus. Jesus está fazendo uma comparação entre ele e os fariseus. Jesus está fazendo uma comparação entre o verdadeiro pastor das ovelhas, ele, e os falsos pastores, simbolizados pelos líderes religiosos de sua época, os fariseus, os saduceus, os escribas e os doutores da lei, e por aí vai. Ezequiel capítulo 34, ele nos traz uma descrição de como estavam os líderes em Israel. A Bíblia fala em Ezequiel, no capítulo de número 34, eu vou ler apenas um trechinho, e diz assim: veio a mim a palavra do Senhor dizendo: filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel, profetiza e dize aos pastores: assim diz o Senhor Jeová, ai dos pastores de Israel que se apacentam a si mesmos, não apacentarão os pastores as ovelhas? Comeis a gordura e vos vestis de lã e degolais o cevado, mas não apacentais as ovelhas. A fraca não fortalecestes, a doente não curaste, a quebrada não ligaste, a desgarrada não tornaste a trazer, a perdida não buscastes, mas dominais sobre elas com rigor e dureza. Assim se espalharam por não haver pastor e ficaram para pasto de todas as feras do campo, porquanto se espalharam. As minhas ovelhas andam desgarradas por todos os montes e por todo o alto outeiro. Sim, as minhas ovelhas andam espalhadas sobre a terra. Porquanto, ó pastores, ouvi a palavra do Senhor, vivo eu, diz o Senhor Jeová, visto que as minhas ovelhas foram entregues à rapina e vieram a servir de pasto a todas as feras do campo, por falta de pastor, e os meus pastores não procuraram as minhas ovelhas, pois se apacentaram a si mesmos e não apacentam as minhas ovelhas. Portanto, ó pastores, ouvi a palavra do Senhor, assim diz o Senhor Jeová: eis que estou contra os pastores e demandarei as minhas ovelhas da sua mão, e eles deixarão de apacentar as ovelhas e não se apacentarão mais a si mesmos, e livrarei as minhas ovelhas da sua boca e lhes não servirão mais de pasto, porque assim diz o Senhor Jeová: eis que eu mesmo procurarei as minhas ovelhas e as buscarei, como o pastor busca o seu rebanho no dia em que está no meio das suas ovelhas dispersas.
assim buscarei as minhas ovelhas e as farei voltar de todos os lugares por onde andam espalhadas no dia das nuvens e da escuridão, diz a palavra de Deus. É dentro desse contexto que está o capítulo 10 do Evangelho de João, um contexto em que os líderes espirituais estavam não como os pastores verdadeiros do rebanho, mas estavam como aqueles que se apropriavam do rebanho. Em Israel, os reis haviam trazido os ídolos, os falsos ídolos, Baal, Astarote, Baalim, Acera, e feito o povo de Israel se desviar da presença de Deus. Semelhantemente, os profetas profetizavam não aquilo que Deus lhes mandara dizer, mas aquilo que as suas conveniências, ou aquilo que agradava às pessoas de ouvir. Era isso que eles estavam profetizando. Também, além dos reis, dos profetas, agora os fariseus, os mestres, os doutores da lei, não estão dizendo aquilo que Deus lhes havia dito para fazer. Estavam acrescentando coisas que a lei não dizia, colocando encargos cada vez mais pesados sobre os ombros das pessoas, de sorte que as pessoas não conseguiam cumprir aquilo, não conseguiam executar aquilo. Então, eles não se interessavam pelas pessoas. Para vocês terem uma noção da corrupção que estava reinando em Israel, os fariseus chegavam nas casas das viúvas e, a pretexto das orações, existe o taxímetro. Quando você pega um táxi, quanto mais você roda, mais você paga. Talvez fosse alguma coisa semelhante a um taxímetro que os fariseus estavam fazendo aqui, porque eles chegavam dentro das casas das viúvas, e quanto mais longa e demorada eram as orações, mais cara era a oração que eles realizavam nas casas dessas viúvas, que deveriam ser cuidadas por eles e não roubadas por eles. E é dentro desse contexto que Jesus inicia então o capítulo 10 do Evangelho de João. No verso de número 2, nós lemos no primeiro versículo: na verdade vos digo, que aquele que não entra pela porta do curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Os ladrões e salteadores é uma referência clara aqui de Jesus aos fariseus, que eram ladrões e salteadores, e que não eram verdadeiros pastores. O versículo de número 2 diz assim: aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. Ao contrário do ladrão, que não entra pela porta, que pula o muro, que entra por outro caminho, que não é a palavra de Deus, Jesus é o bom pastor, aquele que entra pela porta. Esse é verdadeiramente o pastor das ovelhas. Ao contrário do ladrão, o verdadeiro pastor entra pela porta, e o verdadeiro pastor aqui nesse texto é Jesus Cristo, Filho de Deus. É isso que ele estava dizendo para aquele povo: vocês não acreditam em mim, vocês me veem como um falso profeta, como um falso Messias, vocês me veem como um charlatão, como um enganador, como um engodo, mas eu sou o verdadeiro pastor, e essas ovelhas de Israel são minhas ovelhas, e vocês são ladrões e salteadores. Verso de número 2. Queridos, no aprisco, o pastor desempenhava a função de uma porta. Geralmente um aprisco era cercado por galho, era cercado por pedra no deserto, era uma gruta, e o pastor deitava na porta desse aprisco, de sorte que se a ovelha quisesse sair, tinha que passar por cima dele. Se o lobo, o urso, o leão quisesse entrar, ele ia acordar de qualquer forma. Ele deitava bem na porta, na entrada do aprisco, diz a palavra de Deus. Se deitavam ali na porta e dormiam ali na porta. Como os fariseus podiam guiar o povo de Deus, se não aceitavam o caminho de Deus? Como os fariseus podiam ser guias espirituais, se não aceitavam o caminho de Deus? O caminho de Deus só existe uma entrada. Jesus disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Jesus disse: eu sou a porta. Não dá para entrar pelo caminho do céu, não dá para entrar no reino de Deus, não dá para acessar Deus, a não ser através de Cristo Jesus. E Cristo Jesus é a porta de acesso, é a porta de entrada diante de Deus. Não há como pular um muro, porque aqueles que pulam o muro não são reconhecidos por Deus como ovelhas do seu pastoreio. Tem que entrar pela porta, e tem que passar pelo porteiro, tem que passar pelo pastor, e o pastor está deitado na porta. Temos que passar por Jesus para entrar nesse aprisco.
Jesus é a porta da salvação para você e para nós. Ele oferece o acesso, a segurança e a proteção. Ninguém pode ser salvo através de obras. Ninguém pode ser salvo porque se considera bom. Ninguém pode ser salvo por qualquer religião, porque religião nos salva. A palavra religião quer dizer religar. Religar o quê? Religar o homem com Deus. A religião é uma tentativa débil de ligação do homem com Deus, como se o homem tivesse capacidade, poder, sabedoria que não tem de acessar Deus. Ao contrário da religião, o cristianismo não é uma religião. O cristianismo é Deus acessando o homem, é Deus vindo ao encontro do homem, diferente da religião estabelecida pelo homem, tentando acessar Deus. É por isso que o evangelho, é por isso que o cristianismo é verdadeiro, porque não fomos nós que buscamos a Deus primeiro, foi Deus que tomou a iniciativa de buscar a mim, a você e a todos nós. Versículo de número 3 diz assim: a este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz, e chama pelo seu nome as suas ovelhas, e traz para fora. Olha que coisa maravilhosa. A este o porteiro abre a porta do aprisco, as ovelhas ouvem a voz do pastor, chama pelo nome as suas ovelhas e traz para fora. Jesus está dizendo para os fariseus: sabe por que vocês não ouvem a minha voz? Sabe por que vocês não reconhecem o meu ensino? Sabe por que vocês não creem que eu sou o Cristo, o Messias esperado? Porque vocês não ouvem a minha voz, mas as minhas ovelhas ouvem a minha voz e vêm em minha direção. Eu não sei se você já viu, quando você pesquisa no YouTube, um pastor de ovelha chamando a ovelha. Você pode chegar lá e tentar chamar a ovelha, ela não vem. Mas o pastor da ovelha, que está acostumado com aquela ovelha, quando ele fala o nome da ovelha, porque a ovelha tem nome, quando ele cita o nome da ovelha, a ovelha sai correndo em disparada ao encontro do pastor. Por quê? Porque a ovelha ouve a voz do seu pastor. Ovelha que não ouve voz do pastor não é ovelha. A ovelha ouve a voz do pastor. Louvado seja o nome do Senhor. Verso de número 3. A descrição chama pelo nome, expressa um convite pessoal. Quando você veio a Cristo, é porque a palavra de Deus, ela foi iluminada no seu coração. Então isso equivale a um chamamento particularizado. Deus te chamou, é como se Deus dissesse assim: vou usar seu nome aqui, o nome dos irmãos que estão sentados aqui. Vem, minha filha Gisele, venha, meu filho Anderson, venha, meu filho Henrique. Você é chamado pelo nome, porque o pastor chama pelo nome. De que forma o pastor chama pelo nome? Quando você entra em contato com a ministração da palavra de Deus, e o Espírito Santo testifica, ilumina essa palavra no seu coração, você sente uma coisa gostosa, você diz assim: essa mensagem é para mim, essa pregação é para mim, essa palavra é para mim. É porque Deus está chamando você pelo teu nome. O pastor está chamando você pelo teu nome. Louvado seja o nome do Senhor. O convite expressa um convite pessoal. Dar nome à ovelha era uma prática muito antiga. Eu fico imaginando aqueles pastores chamando, eu não sei se era nome humano ou se era nome de animal, né? Porque a gente tem hoje animais com nome de pessoas. Eu não sei naquela época como eles chamavam essas ovelhas pelo nome, mas cada ovelha tinha um nome. E uma coisa tão linda, irmãos, que imagine o cenário. Às vezes a guarda das ovelhas era compartilhada. Vamos supor que existissem 100 ovelhas num aprisco aqui, né, imaginário. Às vezes essas 100 ovelhas eram compartilhadas por 3 famílias. Uma tinha 30 ovelhas, outra família tinha 40 ovelhas e outra família tinha 30 ovelhas. E o mais interessante disso é que eles dormiam tudo juntos, os pastores cuidavam para gerar maior proteção. Mas no começo de dia, quando o pastor ia chamar as ovelhas para o pasto, para dar comida para as ovelhas, aí chegava o primeiro pastor que tinha 30 ovelhas, ele começava a chamar as ovelhas pelo nome, e não misturava, não vinha a ovelha de outro, não via a ovelha de quem tinha 40, não vinha a ovelha de quem tinha outro 30, vinha a ovelha dele pelo nome, vinha saindo uma por uma. Que coisa maravilhosa. Verso de número 4. E quando tira a ovelha para fora, as suas ovelhas, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem porque conhecem a voz do seu pastor. Ele tira para fora.
é a mesma palavra que os fariseus usaram aqui no capítulo 9, versículo 34, se você quiser acompanhar, quando eles vão expulsar aquele que Jesus tinha curado, aquele cego, eles vão expulsar esse homem de dentro do templo. Aí eles vão dizer, lá no capítulo 9, versículo 34, responderam os fariseus e disseram, tu és nascido todo em pecados e nos ensina a nós, e expulsaram-no. Agora Jesus está usando aqui no versículo 4 do capítulo 10 a mesma palavra, porque quando ele foi expulso, Jesus se encontrou com ele fora do templo. Jesus também muitas vezes tinha sido expulso de dentro do templo, porque quiseram matar Jesus, e agora Jesus vai usar a mesma expressão aqui, tira para fora, a mesma palavra usada pelos fariseus no capítulo 9, verso 34 e 35, os fariseus expulsaram o ex-cego para se livrar do problema, que para eles era o problema do sábado. Jesus havia maculado no sábado, Jesus havia estabelecido uma cura no sábado, onde já se viu curar um homem, mudar a vida de um homem, mudar a história de um homem, mudar o curso da vida do homem por causa do sábado. Para eles o sábado era mais importante, mas para Jesus o homem não foi criado por causa do sábado, mas o sábado foi criado por causa do homem. Para Jesus o homem era mais importante do que o sábado. Para Jesus nós somos muito mais importantes do que a guarda cerimonial da lei do sábado. Jesus chama suas ovelhas para alimentá-las. Ele chama para fora no versículo 4, para dar pasto, para dar comida, e elas o seguem porque conhecem a sua voz. Verso de número 5, mas de modo nenhum as ovelhas seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. As ovelhas não seguem o estranho, mesmo que ele use o chamado do pastor e imite a sua voz. A ovelha, embora seja um animal tão sigelo, é capaz de identificar a tonalidade da voz, é capaz de entender o chamado, de compreender todas as nuances do chamado do pastor das ovelhas. Ela não se confunde, e assim somos nós. Não devemos nos confundir com os falsos chamados dos falsos pastores, dos falsos apregoeiros fariseus que tem por aí, não, dos pregadores da prosperidade. Eu estava assistindo televisão e comecei a mudar o canal, e eu comecei a ver, eu falei, meu Deus do céu, como é que cabe um negócio desse ainda? E tem gente que acredita num monte de balela dessa, de gente dizendo um monte de coisa antibíblica. E eu comecei a prestar atenção, e muita gente está ali, ouvindo voz de falsos pastores, de falsa teologia da prosperidade. Vou dizer uma coisa para você que está me ouvindo aí: se você faz parte de uma igreja que prega a doutrina da prosperidade, sai, porque você está seguindo falsos pastores. E eu não tenho problema nenhum em dizer isso, não. Você está seguindo falsos pastores com doutrinas que não são doutrinas bíblicas. Verso de número 6 diz a palavra do Senhor: Jesus disse-lhes esta parábola, mas eles não entenderam o que era que lhes dizia. Aqui Jesus está se referindo aos fariseus, descritos no capítulo 9 e no versículo 40, diz assim: aqueles dos fariseus que estavam com ele, ouvindo isso, disseram-lhe, também nós somos cegos? Jesus havia dito para eles que eles eram líderes cegos, e agora eles estão questionando Jesus: você está dizendo que nós somos líderes cegos? É isso mesmo que Jesus está dizendo para eles: vocês são líderes cegos, condutores cegos. Verso de número 7, tornou, pois, Jesus a dizer-lhes: em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Nos versos de número 1 a 5 que nós lemos até agora, Jesus, ele é apresentado como pastor das ovelhas. Mas a partir daqui do verso de número 7, ele é a porta das ovelhas. E agora eu começo a traçar um rumo diferente nessa mensagem, porque é o rumo que eu quero traçar para ela. É o plano de salvação de Deus para a nossa vida, para a vida de quem está aí assistindo, para você que está aqui nesta igreja. Então, do verso 1 ao verso 5, Jesus é pastor, mas no verso 7, a partir do verso 7, ele é a porta. As ovelhas não podiam sair nem entrar sem passar pela porta, pelo pastor que ficava deitado, como eu já disse ali. E ninguém pode chegar a Deus a não ser por Jesus, da mesma forma e da mesma maneira. Jesus é a porta da salvação, ele é o único caminho a Deus. Se você quer um dia estar com Deus no céu, quer um dia viver uma vida eterna, você precisa aceitar a Cristo como Senhor e como Salvador
Salvador da sua vida, porque só existe uma porta. Não foi Buda, não foi Maomé, não foi Allan Kardec, não foi Confúcio, não foi nenhum deles que abriu a porta da salvação para a sua vida e nem para a sua alma, mas Jesus Cristo de Nazaré, encarnado como Filho de Deus, veio, morreu na cruz, e Ele é a porta certa, a porta da vida, a porta eterna, a porta da salvação, e não há outro caminho além disso. Verso de número 8 diz o texto: todos quanto vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Nos tempos de Jesus havia uma multidão de falsos profetas, e prometia liberdade, prometia saúde, prometia prosperidade, prometia que a Roma ia ser destruída, eles iam se ver livres do domínio romano, né? Parece hoje, prometiam tanta coisa, só coisa boa esses falsos profetas prometiam. Mas o que Jesus está dizendo aqui é que todos aqueles que vieram antes de mim são ladrões e salteadores, vieram para roubar, vieram para matar, vieram para destruir as ovelhas, e não para conduzir as ovelhas ao céu. Verso de número 9 diz o texto: eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará, e sairá, e achará pastagem. Quando você entra pelo caminho de Cristo, pela porta que é Cristo, você vai ser salvo, e a salvação começa aqui agora. Você já começa a desfrutar deste momento. Quando o Espírito Santo entra dentro de você, você já começa a desfrutar da salvação. Mas a salvação não é algo apenas temporal, não é algo apenas para esse momento. A salvação é eternidade, é ausência de tempo, como eu preguei aqui num sermão passado. Você começa a desfrutar aqui e agora, quando você recebe a Cristo, quando você entra pela porta, quando você recebe o Espírito Santo, você já começa a desfrutar daqui da salvação, de algo que vai ser para toda a eternidade, sem fim, sem fim, sem fim, com Deus no céu, numa vida de paz, numa vida de glória, numa vida abundante. Do seu interior, como diz as Escrituras, fluirão rios de água viva, numa alusão ao Espírito Santo. É isso que acontece quando você entra pela porta. Você recebe água viva, você recebe água cristalina, você passa da morte para a vida, você recebe vida, e vida com abundância, diz a palavra de Deus. Jesus é o bom pastor que nos dá vida espiritual. Versículo 9: eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á, entrará, sairá. Isso fala de liberdade. Em Cristo você é livre, você entra, você sai. Você não está sob o domínio do pecado mais, você é livre. I am free. Você é livre. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, diz a palavra de Deus. Você entra, você sai, porque você tem liberdade. Antes não. Antes você era escravo do pecado, escravo do diabo, cavalo do diabo. Ele montava em cima de você e fazia o que queria, e você vivia aí no mundão, fazendo tudo aquilo que agrada a carne e que não agrada. Agora nós entramos pela porta da salvação, que é Jesus Cristo, e agora nós temos vida, e vida com abundância. Verso de número 10: o ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com... As pessoas interpretam errado esse texto. Não que o diabo não seja o ladrão, porque a Bíblia diz que ele é ladrão, ele é homicida, ele é mentiroso. Então, uma coisa que eu costumo dizer é o seguinte, que não dá para ficar em cima do muro em relação à sua fé em Deus. Ou você aceita Cristo ou não. Há uma historinha que diz assim: o cara subiu em cima do muro, de um lado era o inferno, do outro lado era o céu. E o pessoal que estava no céu estava dizendo assim: ei, você vai cair daí, filho, desce do muro, você vai cair do outro lado, você vai cair no inferno, E o pessoal do lado do inferno não estava nem aí com aquele cara. Todo mundo vivendo sua vida lá no fogo do inferno, e o cidadão lá no muro: eu não vou nem para um lado nem para o outro. E o pessoal aqui do lado do céu dizia: vem para cá, você vai cair aí do outro lado. E ele perguntou assim para o diabo: por que ninguém está preocupado comigo aí desse lado do céu? Está todo mundo preocupado comigo. Aí o pessoal que está do lado do céu falou assim: aqui o muro é deles. Então quer dizer, ele já estava lá do outro lado, pouco importa. Verso de número 10, o ladrão aqui não é o diabo. A gente recita esse texto falando que o diabo veio para roubar, matar e destruir, é fato. Mas esse texto não se aplica ao diabo.
Não é uma referência a Lúcifer, é uma referência aos líderes religiosos, é uma referência aos fariseus. Jesus está lidando com os fariseus dentro desse texto. O ladrão aqui, ele tira a vida, Jesus dá a vida, e vida com abundante. Isso envolve salvação, provisão, cura. Vida aqui é vida eterna, é vida com Deus. É isso que Jesus está dizendo aqui. O ladrão vem roubar, matar e destruir a sua alma e te levar para o inferno, mas eu vim para te dar vida, e vida eterna e abundante. É isso que Jesus está dizendo. Verso de número 11: eu sou o bom pastor dá sua vida pelas ovelhas. Ao contrário dos ladrões, dos mercenários que tiram a vida, que não estão preocupados, Jesus dá a vida pelas ovelhas. No verso 10 aqui, no versículo 10, o ladrão não vem senão a roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. No verso 10, vida aqui se refere à vida eterna. Mas no verso 11 que diz, eu sou o bom pastor dá a sua vida. Então essa palavra vida não é a mesma palavra vida do versículo 10. No versículo 10 a palavra vida significa vida eterna. No versículo 11 a palavra vida significa vida física. O que Jesus está dizendo aqui no verso 11, a vida se refere à vida física de Jesus, que entregou a sua vida para nos dar a vida eterna. Louvado seja o nome do Senhor. Ele está dizendo aqui que eu sou o bom pastor e dou a minha vida pelas minhas ovelhas. Verso de número 12 e 13. Agora eu vou começar a correr um pouquinho mais aqui. Mas o mercenário, que não é pastor, de quem não são as ovelhas, ver vir o lobo e deixa as ovelhas e foge, e os lobos arrebata e dispersa. Ora, o mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado das ovelhas. O mercenário aqui é um pastor contratado que cuidava do rebanho, visando apenas seus interesses pessoais, visando lucro. Não estava preocupado com o lobo, com o urso, com o leão. Se o lobo, o urso, o leão vem, ele vai correr também, porque ele não vai pôr sua vida em risco, porque o seu interesse não é um interesse que se pauta no amor de Deus, é o interesse que se pauta no lucro, na questão comercial. Ele é um mercenário, ele quer receber algo. O que Jesus está dizendo para esses fariseus aqui é que ele não é esse mercenário, e ele dá a sua vida pelas ovelhas. Como prova disso, ele morre na cruz pelas ovelhas. Por quê? Porque Jesus ama as suas ovelhas. Ele não está preocupado se você anda de roupa bonita ou não, se você usa o melhor perfume ou não, da melhor grife ou não, tem o melhor carro ou não, é o mais intelectual ou não, é o mais bonito ou não, é o mais conhecido ou não. Para ele não interessa. Ele ama você pelo que você é. Ele não está preocupado por que você tem, mas pelo que você é. Ele não é mercenário, ele é o pastor das ovelhas. Verso 14 e 15: eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas ovelhas sou conhecido. A comunhão entre Jesus aqui e seus servos é interessante, porque é a mesma comunhão que há entre o pai e o filho. Tem pessoas que a Bíblia diz assim, que tem irmãos, que tem amigos que são mais chegados que irmãos. Não tem? Tem pessoas que você tem uma comunhão tão grande, que é a comunhão que você tem melhor do que a comunhão com um parente seu. Quando nós vemos a Cristo, essa comunhão é mais que amizade. A Bíblia fala que todos nós somos templos do Espírito Santo, somos corpo de Cristo, e Cristo é o cabeça desse corpo. Essa comunhão é gerada pelo próprio Espírito Santo. Então comunhão é mais do que amizade. Comunhão é algo gerado no céu, é algo gerado por Deus, e é para isso que Jesus nos chama, para comunhão. Essa comunhão que Jesus tem com as ovelhas é a mesma comunhão que ele tem entre o pai e o filho, é a mesma comunhão. Verso de número 17 e 18, diz o texto: e por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para tornar a tomá-la. Ninguém tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Tenho poder para dar e poder para tornar a tomá-la. Esse mandamento eu recebi de meu Pai. A morte e a ressurreição de Jesus, como parte do plano de salvação de Deus para o mundo, estava sob o completo controle de Deus. Se engana quem lê a Bíblia e vê um Jesus débil, e vê um Jesus fraco, e vê um Jesus cordeiro. Tudo aquilo foi planejado, tudo aquilo foi arquitetado antes de você nascesse.
antes da criação do mundo. Tudo aquilo já estava planejado por Deus. Deus não foi pego de surpresa, Deus arquitetou o plano da salvação. Jesus veio como ovelha, sim, entrou na cidade de Jerusalém num jumentinho humilde, nasceu numa estrebaria humilde, num coxo de animais. Seus pais eram simples, não havia formosura. Quem olhava em Jesus era homem de dores, diz a palavra de Deus. Tudo isso foi planejado, isso não foi uma surpresa, não foi um acaso. Esse plano da salvação foi arquitetado no céu, e ele foi completado por Jesus, e estava no pleno controle de Deus. Ninguém podia matar Jesus sem seu consentimento. E é muito interessante que, se você pegar a partir da leitura do capítulo 7 até o 10, você vai ver muito essa expressão que eu vou dizer para você: porque ainda não havia chegado a sua hora. Toda vez que tentavam colocar a mão em Jesus para matar, o texto informa: não havia. Jesus sai porque não havia chegado a sua hora. E Jesus saiu porque não havia chegado a sua hora. Do capítulo 7 ao capítulo 10 você vai ver uma sequência de palavras como essa. Estavam tentando matar Jesus de qualquer forma, de qualquer maneira. E ele saía porque ainda não havia chegado a sua hora. Tudo estava no controle de Deus, que havia arquitetado o plano de salvação. Ninguém poria a mão de Jesus. E outra coisa interessante, quando Jesus decide ir para a cruz, quando ele decide ir para a cruz, é chegada a minha hora. Ele vai para a cruz. Como a morte não tinha poder sobre ele, ele não tinha pecado, ele diz assim: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Ele se rende, ele se entrega, e ele morre, porque a morte não tinha poder sobre ele. Ele decidiu. O plano de salvação foi arquitetado, foi planejado. Versículo 19, 20 e 21, para encerrar, diz assim: tornou, pois, a haver divisão entre os judeus por causa destas palavras. E muitos deles diziam: tem demônio, está fora de si, porque vocês o ouvem. Diziam outros: essas palavras não são de endemoniado. Pode, porventura, um demônio abrir os olhos ao cego? Se Jesus fosse apenas um homem, suas palavras teriam sido palavras de um insano, teriam sido palavras de um louco, de um desvairado, de um doente mental, de um impostor. Mas Jesus não era apenas um homem, Jesus era Deus, Jesus era o Filho de Deus. E ele está dizendo aqui: os milagres que ele realizou provam as suas palavras. Se vocês não acreditam nas minhas palavras, acreditam nas obras que eu realizo. Esse homem foi curado, eu abri os olhos dele, e isso testifica de mim mesmo, que eu sou filho de Deus. Eu sou quem digo ser. As minhas palavras são comprovadas pelas minhas ações, as minhas palavras são ratificadas pelas minhas obras. É isso que Jesus está dizendo aqui. Para encerrar, Silas, alguns creem, outros não creem. É natural. Alguns acreditam, outros não acreditam. Mesmo que vejam os mesmos milagres. Muitos viram esse cego ser curado, acreditaram em Jesus. Muitos viram esse cego ser curado e não acreditaram em Jesus. Ao contrário, quiseram matá-lo. Muitos creem e muitos não creem. E é interessante que, mesmo que muitos creem, outros não creem, porque veem os mesmos milagres, houve o mesmo testemunho. Esse cego testemunhou no templo: aquele homem me curou. Eu era cego, eu nasci cego e agora eu vejo. Mesmo ouvindo o testemunho, não acreditam. Mesmo vendo o milagre, não acreditam. Mesmo ouvindo a palavra sendo pregada, não acreditam. Existem pessoas que vão ver os milagres, que vão ouvir o sermão, que vão ouvir a palavra, que vão ver os milagres de Deus e o testemunho de Deus. Muitos crerão e outros não crerão. A pergunta que eu quero fazer para finalizar essa mensagem é: Jesus é a porta das ovelhas, a porta que conduz à salvação. Você crê ou você não crê? Você já passou por ela?
Você já entrou por ela? Se coloque de pé em nome do Senhor Jesus. Vamos adorar o Senhor com uma canção. Depois nós vamos fazer uma oração. Quem tenho eu nos céus além de ti? Que não há na terra quem eu queira mais que a ti. Estou apaixonado, desesperado de amor. Eu estou disposto a morrer por ti e construirei no cume do monte um altar. E o sacrifício sou eu, e o sacrifício sou eu. Abro mão dos meus sonhos, abro mão dos meus planos, abro mão da minha vida por ti. Abro mão dos prazeres e das minhas vontades, abro mão das riquezas por ti. Estou apaixonado. Glória a Deus. Segura só um pouquinho, Silas. Eu quero fazer esse primeiro clamor para você que conhece alguém, ou que tem um parente na sua casa, um filho, uma filha, um pai, uma mãe, um irmão, um tio, uma tia, que você tenha orado pela salvação dele. E a nossa oração é para que o Espírito Santo ilumine a mente dele, dessa pessoa. Então eu quero que você ore comigo essa primeira oração. E você vai pensar nessa pessoa e você vai orar por ela. E você vai pedir para que o Espírito Santo vá até ela e toque nela e convença ela do juízo, do pecado e da justiça, como diz a palavra de Deus. E que elas tenham sua mente iluminada pelo Espírito de Deus e seja tocada pelo poder de Deus e se converta e se entregue a Cristo e aceite a Cristo como Senhor da sua vida. Quero orar com você. Vamos orar. Senhor, nós apresentamos agora, junto com a tua igreja, cada um dos teus servos, cada um dos teus filhos, esta pessoa, ó Deus, o qual o teu servo clama. É um filho, é uma filha, é um pai, é uma mãe, é um irmão, é uma tia, é um sogro, é uma sogra, é um cunhado, é uma cunhada, é um amigo, é um vizinho, é alguém, Senhor, que ele ama, que ela ama, e que agora ora para que ele seja alcançado pelo Senhor. Que essa pessoa agora, que é alvo da nossa intercessão, que é alvo da nossa oração, seja tocado, alcançado pelo Espírito. Que o teu Espírito vá até esta casa agora, vá até este carro, vá até este edifício, vá até este hospital, vai até essa casa de repouso, vai até essa delegacia, vai até esse presídio, vai até onde esteja essa pessoa e toque no coração dele, porque o que nós estamos orando aqui, Senhor, é na fé do nome de Jesus. Envia o teu Espírito agora em todas as direções, nos bairros de Dracena, ó Deus, em Dracena, no estado de São Paulo, no Brasil, para que haja uma chuva de salvação, de vida eterna, e que toda a cadeia que prende, toda a cadeia espiritual, todas as trevas da cegueira, da surdez espiritual, caia por terra na autoridade do nome de Jesus, e que essa pessoa seja liberta, que essa pessoa seja alcançada, que essa pessoa passe pela porta que é Jesus, que essa pessoa seja tocada
tocada pelo Teu Espírito. Nós oramos com fé, nós oramos como igreja, nós oramos em concordância, nós oramos em uma só voz, nós oramos no mesmo Espírito. Envie esse Teu Espírito agora, Deus, em todas as direções, agora, em todas as direções, e produza salvação, produza confissão, produza arrependimento, produza iluminação, produza conversão, produza vida eterna, na autoridade do nome de Jesus. Pelo poder do nome de Jesus nós clamamos: haja salvação, haja salvação, haja salvação. Seja alcançado agora pela salvação de Deus, seja tocado pela salvação de Deus. Cai as cadeias, cai as cadeias, cai as muralhas, cai todo o poder das trevas. Agora receba o Espírito de Deus, receba a salvação de Deus. Entre pela porta que é Jesus, em nome de Jesus. Riquezas por ti, estou apaixonado, desesperado de amor, não sei o que fazer, o que fazer, pra onde ir, se só tu tens as palavras de vida eterna. O que fazer, pra onde ir, se só tu tens as palavras de vida eterna. Estou apaixonado. Glória a Deus. Aleluia. Graças te damos, ó Pai. Nós estamos encerrando. Queremos fazer essa última oração em favor da Tereza, que pede oração por ela mesma. Também oração pela Tayla, motivo de enfermidade. Oração em favor do diácono Irineu. Não sei se ele está assistindo a gente. Um abraço, meu querido irmão. Felicidades, muitos anos de vida. Continue sendo essa bênção que você é nas nossas vidas. Que Deus te dê muitos e muitos anos ainda sendo essa bênção que você é. Parabéns, em nome de Jesus. Vamos orar, irmãos. Senhor, nós oramos e apresentamos a Tereza, apresentamos a Tayla, apresentamos o diácono Irineu. Senhor, cada um com as suas necessidades. Nós não sabemos quais são as suas reais necessidades, mas o Senhor sabe. Nós pedimos para que o Senhor abençoe a Tereza, abençoe a Tayla, abençoe o diácono Irineu, Senhor, essas almas preciosas. Que o Senhor traga saúde para quem precisa, que o Senhor traga paz, que o Senhor traga alegria, que o Senhor traga a bênção do Senhor sobre a vida dos teus servos. Essa é a nossa oração nesta noite, em nome do Senhor Jesus. Amém, graças a Deus. Vamos orar, faça assim com a mão. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos desde agora e para todos sempre. Nós dizemos juntos: a paz do Senhor. Graças a Deus.